Bem, o que devemos entender acerca da estrutura monetária na formação de riqueza são valores muito básicos. O primeiro valor é entender que riqueza só é riqueza subjetivamente e matematicamente objetivamente. A riqueza só é riqueza na medida em que você tem a capacidade de adquirir bens, serviços, objetos, itens, e a aquisição desses bens, itens, objetos, serviços não danifica o seu patrimônio. A riqueza, ela não é um valor específico, uma distância, ela é uma distância entre o que você mantém e aquilo que você gasta para obter um bem e um serviço. Então, riqueza só é riqueza na medida em que, quando a pessoa compra comida, quando ela compra roupa, quando ela viaja, quando ela tem serviço médico, quando ela compra um carro, quando ela vai para outro país, quando ela vai numa lanchonete, quando ela tem filhos, quando ela paga educação, quando ela paga computação, quando ela paga internet, quando ela paga todos os sistemas de serviços e bens da vida, quando ela paga tudo isso, ao final do pagamento de todas essas coisas, ela mantém ainda uma grande parte do patrimônio dela. A riqueza, ela é mensurada não por valores, digamos assim, mas ela é mensurada pela distância entre o patrimônio que você tem e o patrimônio que você continua tendo depois de consumir as necessidades básicas e supérfluas da vida. Primeiro, as básicas. Você consome todas as necessidades básicas e mantém um alto patrimônio ainda resguardado? Esse é o ponto um de riqueza. O segundo ponto é, você consome todas as necessidades básicas da vida e aí te sobram para as supérfluas. Você consome as supérfluas de nível um, consome as supérfluas de nível 2 e aí você se mantém ainda com alto patrimônio reservado? Isso vai mensurar a riqueza. A riqueza ela vai ser mensurada em graus maiores pela quantidade de níveis de supérfluos que você tem. O que eu quero dizer? Primeiro você se veste, depois você se veste bem, depois você se veste com as roupas super caras do seu país, depois você se veste com as roupas mais caras do mundo. Então você tem aí 3, 4 níveis de investimento. Tem a viagem. Primeiro você viaja para os locais da sua cidade. Você aluga Airbnbs ou viaja para os centros turísticos da sua própria cidade. Depois você sai da sua cidade, depois você sai do seu estado, depois você vai para os locais mais específicos de outros estados, depois você sai do país e assim por diante. Então são graus supérfluos de gastos. Claro que você pode viajar dentro do seu próprio país de forma mais cara do que viajando para fora do país. Eu estou usando aqui um exemplo básico de níveis supérfluos de riqueza. Assim como a alimentação. Primeiro você come a sua nutrição mais básica, arroz, feijão e batata. Depois você compra a carne, depois você compra processados, depois você vai a restaurantes e assim por diante. Depois você compra sorvetes de R$ 100 o pote. Agora, a riqueza em si ela é dependente de um mecanismo fundamental que é a matemática de troca dos elementos. O que eu quero dizer? Que para adquirir os elementos necessários e manter a preservação do patrimônio, para que você mantenha seu patrimônio preservado e adquira bens e serviços, ora, obviamente alguém tem que produzir esses bens e serviços a um preço barato. A natureza da riqueza é essa. A natureza da riqueza é que alguém terá que produzir os bens e serviços que você tem a um preço barato, e a produção desses bens e serviços a um preço barato é justamente o fenômeno que irá permitir que você compre e consuma bens e serviços e mantenha a sua riqueza intocada. O seu patrimônio se preserva na medida em que você gasta pouco para ter as coisas que você tem acesso. Então, o fundamento da riqueza é o abismo entre o que o indivíduo tem e aquilo que ele irá consumir. O fundamento da riqueza é aquilo que o indivíduo tem em relação ao quanto ele paga para consumir os bens e serviços necessários à sua vida básica e necessários à sua vida supérflua. Mas o fundamento da riqueza é que você necessariamente você precisará pagar menos. Necessariamente você precisará pagar menos, pagar pouco pelos serviços. Porque se você compra serviços muito caros, se a alimentação é muito cara, se ir no McDonald's é muito caro, se ir numa lanchonete é muito caro, bem, então obviamente o que aconteceu é que o preço dos elementos se tornou extravagante. Se o preço dos elementos fundamentais são extravagantes, por natureza óbvia, você não tem mais riqueza. A riqueza ela só é riqueza na medida em que o indivíduo, ao consumir bens e serviços, paga pouco por esses bens e serviços, e esse pouco é uma referência medida, mensurada em relação ao patrimônio que ele mantém
preservado depois que ele faz a compra da aquisição de bens e serviços. Riqueza só é riqueza se quando você vai à lanchonete, ao fast food e pede uma comida, essa comida não onera o seu patrimônio. Você mantém um alto patrimônio depois de consumir um lanche em um fast food. Se o fast food decidisse tratar bem o funcionário e ele pagasse 10 mil reais ao funcionário, o seu lanche, ao invés de 50 reais, custaria 500 reais. Se as pessoas que trabalham hoje fossem receber o que é devido para que elas não fossem pobres fazendo o trabalho que elas fazem, que é 8 horas por dia, os bens que custam 10 reais custariam 1.000. Os que custam 1.000 custariam 10 mil. E aí a riqueza acabaria. Por que a riqueza acabaria? Porque as pessoas que são ricas não seriam mais ricas porque agora elas gastam muito dinheiro para adquirir os bens e serviços de base. Essa é a matemática fundamental. É importante que você entenda que riqueza é a distância entre o seu patrimônio preservado depois que você realiza a compra e aquisição de bens e serviços. Para que o patrimônio do indivíduo seja preservado depois que ele realiza a compra de bens e serviços, é fundamental, é imprescindível, é necessário que esses bens e serviços sejam vendidos a ele e produzidos a ele a um preço muito barato. Novamente, se você vai a uma lanchonete e o preço do café é 500 reais em vez de 5 reais, se você paga 500 dinheiros em vez de 5 dinheiros pelo café, bem, obviamente, você deixa de ter riqueza. Se todos os serviços ao seu redor começam a se tornar exponencialmente 6 vezes mais caros, 100 vezes mais caro, se tudo se torna 100 vezes mais caro, se a consulta médica que era 100 vira 1.000, se o pão que era 10 vira 100, perdão, se a consulta médica que era 100 vira 10 mil, se o pão que era 10 custa 1.000, obviamente você não tem riqueza. Se as coisas fossem 100 vezes mais caras, a sua riqueza diminuiria proporcionalmente, de forma que só pessoas muito ricas continuariam ricas, a classe média desapareceria e o pobre estaria abaixo da linha da pobreza. O que eu quero mostrar é que matematicamente o conceito de riqueza ele depende de um abismo. Gostaria muito que vocês entendessem isso. Matematicamente o conceito de riqueza ele depende de um abismo, que é a distância entre o elemento A e o elemento B. A distância entre o elemento A e o elemento B. O elemento A ele é o preço que se paga por algo, o elemento B é a riqueza que se mantém de quem pagou por algo. Por isso que a base da riqueza é a exploração do trabalho. Não existe riqueza sem exploração do trabalho. Só nesse exemplo que eu dei do café, para que o café custe 5 reais e você mantenha a sua riqueza depois de comprar o café, para que o café custe 5 reais e o indivíduo que compra o café continue mantendo o patrimônio dele, para que o indivíduo não gaste 500 reais numa xícara de café, o café tem várias cadeias. Tem o transportador do café, tem o produtor do café, tem a pessoa que pega os sacos de café e estoca nos mercados. Para que o café custe 5 reais, depois de todos esses procedimentos, depois da lanchonete, depois da pessoa que fica em pé ali na lanchonete servindo todo mundo o dia inteiro no calor, todas as pessoas da cadeia produtiva tiveram que se dar muito mal. E não só isso, as pessoas da cadeia produtiva, elas são empregadas de alguém. Ou seja, a pessoa que dirige o caminhão de café, ela trabalha para um dono de transportadora. A pessoa que estoca o café, ela trabalha para um indivíduo que é dono de celeiros. A pessoa que distribui o café, ela trabalha para um dono de supermercado. Então, todos os trabalhos da cadeia de um café, por exemplo, todas as pessoas que levaram o café do ponto A ao ponto B, elas já estão sendo subvalorizadas porque o trabalho delas já é explorado para que os comércios que trabalham com entrega, distribuição, armazenamento e produção tirem dinheiro. Quando o café chega até você, todo mundo já tirou dinheiro. Então a única forma de todo mundo enriquecer, todos os empresários enriquecerem, e você, consumidor de café, pagar por um café e não se sentir empobrecido, você pagar 5 reais e não pagar 500, a única forma disso acontecer é que toda a base monetária de pessoas que trabalham na produção daquele processo seja explorada. Essas pessoas têm que ser subpagas, subvalorizadas. Elas têm que trabalhar e receber o salário mínimo de fome, porque senão você não consegue impor margens de lucros sucessivas para garantir a rentabilidade geral ao final do processo de venda.